Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve. Gloriosa, agradável, benquista. Esta boa ventura entre nós quer dizer que esta agradável ventura, um circuito de onde caminha-se por uma e pela possibilidade de uma novidade, uma boa ventura. E que esta boa ventura entre nós faça realizar-se por, fundamentalmente, principalmente entre todos nós. Mas, em primeiríssimo lugar, o que seja todos nós. Em primeiríssimo lugar, que seja todos nós, todos vós e todos os seres que aqui estão. E poderíamos dizer que todos os seres que aqui estão, na medida e na quantidade infinitamente maior do que aqui está neste reino de encarnados desta terra. Bem-vindos encarnados, bem-vindos desencarnados, bem-vindos semi-desencarnados, bem-vindos aqueles que, muito além do que significa e que poderia significar o desencarne, fora da carne, aquele que está livre da carne. E no objeto de todos vós encarnados que estão em totalidade na carne, e destas que se manifestam aqui, por intermédio deste que está em absoluto como todos vós na carne, e estes seres que estão fora da carne, mas porventura, mais o ventura, mais uma vez, aqui reina, e podemos dizer que estamos no reino da carne através deste, então podemos sentir a carne, podemos sentir os movimentos. Isto é benquisto. Estivemos prontificadas para isto por muitos e muitos e muitos anos, por isto esta facilidade. Então esta facilidade não diz respeito a que somos tão importantes, porque nada é tão importante aqui, neste reino que estão e no outro reino também. E assim por dizer, viemos aqui para trazer uma notícia para todos vós, e talvez para todos os muitos milhões de seres que estão neste grande civilizatório, deste grande mundo imenso desta orbe, e que, por assim dizer, estando encarnados, são visíveis pelos encarnados, têm contato com os encarnados, pensam como e com os encarnados, sentem como e para os encarnados. E assim podemos dizer que são seres da natureza humana e espiritual encarnados. Então, abrir esse leque. Poderíamos dizer que por obséquio abram todos os dias disto, ou apenas que possam redundar em algo tão específico de que diz respeito ao que possam saber de vós empiricamente, saber de vós no nocaute que significa estar vós consorciado a este grande mundo. Então, em primeiríssimo lugar tudo isto, mas em primeiríssimo lugar tudo isto é o que sustenta tudo isto. Em primeiríssimo lugar é aquilo que pôde criar este absurdo deste milagre gigantesco
de que tudo que nós habitamos e vivemos, no consorte de que somos manifestações, e todas elas, manifestações, que sejam manifestações, para que possam ser, por objeto de manifestação, são sustentadas para tal. Abrimos o leque mais uma vez. Será que se não abríssemos este leque mais uma vez, naquilo que poderiam dizer, ora, que reino estão agora, dignificaria o reino de vossos lares, dignificaria o reino de vosso trabalho, dignificaria o reino de vossos intentos neste mundo, é isto. Mas em primeiríssimo lugar, antes disso, muitíssimo antes disto, é o que trazemos aqui e que é absolutamente indiscutível. Então, quando nos atrevemos no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, postular aquilo que é indiscutível, fica tudo muito mais simples. Qualquer um ângulo, 1 milímetro que saímos do postulado do que é absolutamente indiscutível e entramos no discutível, vamos talvez discutir por muitas vidas aqui, entre vidas e indas e tudo mais. Então, abrindo este leque, poderíamos dizer para vós encarnados, e para todos eles, absolutamente todos que estão encarnados exatamente agora, porque é difícil de contar, porque quando falamos A, já não estavam mais. G, já muitos e muitos já não estavam mais. Então, a eficiência de contar é muito difícil. E todos vós, quando falamos A, já estavam milhares vindo e estando aqui. No G, já estariam muitos milhares vindo. Quer dizer que soberanamente, como um rio que deságua, flertando aquilo que deságua e aquilo que vem para desaguar, e depois daquilo que deságua. Então, para tudo isto. Então, do tamanho que poderíamos dizer de tudo isto é muito difícil, já que do que tratamos agora. Quantos, depois do A, até agora que tratamos, não estão mais encarnados? Rígidos, firmes, endurecidos, totalmente insensíveis. Poderá passar uma nave em cima dele, poderá acontecer qualquer coisa. Mas todos vós agora estão sensíveis. Então podemos dizer que no alento da vida do encarnado estão todos vós. Não fabricaram isto, estão no alento da vida exatamente agora, possuidora da possibilidade de recepcionar aquilo que vos sustentam, isto é. Fora disto, podemos discutir lá fora. Aliás, existem centenas de regiões de indicativos, de legislaturas e tudo mais para ampla discussão de todos os modos possíveis, e sempre haverá. Mas como estes seres, sejam estes seres da natureza humana, espiritual, encarnados ou desencarnados, preferem o postulado de estar no discutível, é um mundo relativo e no discutível, sempre no discutível e sempre no relativo e sempre no discutível. Então, quando enveredamos no indiscutível, significa que é o lugar do lugar do lugar e do possível maior lugar. Então, toda a contenda externa é a moradia de todos. Mas lá do princípio, quando começamos a tratar, diríamos que traríamos uma notícia para todos vós, e para todos os bilhões de seres que estão nesta Terra, que são muitos e muitos, que, repetindo, desaguando e vindo para desaguar, desaguando e vindo para desaguar, como todos já estiveram desaguando, já estão vindo para desaguar, e assim por diante. Isto é muito simples. Ao mesmo tempo, isto está além da fronteira do que podem achar desta vida.
Então somos resultantes desta provisoriedade da encarnação, somos resultantes daquilo que nos sustenta, do que nos cria, fundamento e principalmente. Que importância tem isto para todos vós? Todos vós, fora daqui, têm um tempo livremente imenso para discutir a vida, para discutir os negócios, para discutir a sobrevivência, para discutir as metas na ansiedade, na dor, na angústia, na tristeza, na melancolia e tudo o mais. Muito, muito. Então estamos convidados só por um pequeno espaço para que possam recepcionar os fundamentos. Se estamos tomados em totalidade do tempo lá fora para questionar os motivos por isto ou por aquilo, porque seja o que vai ser amanhã e de tudo mais, de que medicamentos talvez tomemos ou não, de que fortuitamente poderíamos estar em dúvida onde estamos ou não estamos, infinitamente, já que no próximo capítulo, seja aquele resolvido, estará outro do mesmo modo a ser resolvido. Então estaremos numa resolução sem fim, que interminável, neste grande mundo lá fora. Mas o mais intrigante é que gostamos disto muito. Sabem por quê que gostamos muito disto? Porque nos escondemos atrás disto. Quem que esconde? Ora, haverá então sempre um quem? Quem? Quem será que se esconde em todas as adversidades, em todos os caminhos para N adversidades, que pode ter um alívio de quando tem uma dor, de que pode ter um alívio naquilo que possa estar irresoluto mediante no horário e num dia, ou de um mês, ou de um ano, ou do próximo ano. Será que estamos escondidos de tal maneira, e todos estão escondidos de tal maneira, que ninguém encontra ninguém, nem mesmo o próprio ser não encontra o próprio ser, escondido no deveras infinito que nunca se encerra e nunca acaba, porque se termina uma dor de cabeça, começa uma dor no pé, e depois começa uma dor no dedo, depois uma dor na alma, depois uma dor inacreditável, e no seu sono que não tem sono, no descanso que nunca termina, no cansaço que nunca termina. Atrás deste biombo, quem é? Quem é o vosso próximo atrás de todo esse biombo? Destas infinitas resoluções que nunca terminam? Então, se tivéssemos que preencher num fichário e anotar o que de verdade precisamos, na verdade, em cada folha haverá uma, mas na próxima será outra, e na próxima será outra, e na próxima será outra, e nunca se encerra. E neste nunca se encerra, navegamos numa canoa. Quem está reinando a canoa? Quem é? Nisto, por assim dizer, aqui estamos e reinando entre todos vós, seres espirituais, reinando num circuito de encarnados espirituais. Ora, se sois apenas encarnados e não sois espirituais, e apenas ser encarnados está encerrando a encarnação, ou começando, quem sois? Eu sou encarnado, encarnada. Encarnado quer dizer que está sobre o auspício da encarnação, dos seres encarnados que estão em volta, dos olhos do encarnado que vê este mundo dos encarnados, como todos veem. Estamos tratando do quê? De fundamento. Então, quem está na proa se divertindo,
E quem está na rota do desígnio, mas vamos retornar à grande notícia. Tem algo que precisamos trazer uma notícia para todos vós que estão aqui, para todos, estas centenas de seres que estão aqui também, todos eles, que deságua ou não deságua, como tratamos agora, estão sob a impressão da encarnação, todos. Então, na medida disto, pode vir um dedo bem grande no nariz de cada um desses bilhões e dizer, está sob o jugo das impressões todas da encarnação. E as impressões da encarnação é que são vosso dono. Através deles tocam, através da impressão comem, através da impressão estão, através da impressão relacionam-se. Através da impressão é que sabem dos alimentos. Através da impressão é que respiram o mesmo ar. Que notícia que nós trazemos é novidade, não é? Tenho certeza que é novidade. Porque quando todos estão sob a mesma impressão, e a impressão em si mesma existe, não podemos tratar dela, podemos? Só podemos tratar disto que estamos tratando quando tem uma vela acesa e olhamos através da vela acesa e dizemos, estou encarnado. Ora, está encarnado. Vossos pais estiveram encarnados, ou estão ou não estão mais. E assim por diante. Todos com as suas impressões, que já desapareceram porque não estão mais aqui, e levando consigo as impressões para outro reino. Gostaram da notícia ou não? Todos os reis desta terra. Aqueles que têm a impressão que são ricos. Aqueles que têm a impressão que são riquíssimos. Aqueles que têm a impressão que são pobres. Aqueles que têm impressões que são infinitamente pobres. A distância é quase nada. Estão sob o auspício da impressão da encarnação. Então, olhe cada um de vós todos, cada um aqui, um por um, incluso este também, estão sob a impressão da encarnação. Quer dizer que fora da impressão de encarnação, o que será que é? Fora dos olhos da encarnação e dos encarnados que todos veem, todos os bilhões, menos os cegos de poder ver, mas tem o tato. Igualmente. O mais miserável e o mais rico desta terra, do encarnados que são, nas impressões de encarnados, vão tocar nas mãos, e a diferença é quase que nada, apenas um pouco mais de fome e de frio. Quando temos uma vela acesa e vemos que estão com as impressões de encarnados, sob o jugo da impressão de encarnados, nem mais e nem menos, nenhum de cada aqui, nem os que estão lá fora, em outros países, em todos os países e todos os reinos. Esta é uma notícia extraordinária, porque é o que tem, é o que todos têm, e o que vão fazer com isto? Uma notícia que temos também, muito importante, são mortais. Sabiam disto? Que a mortalidade faz parte da impressão e que podemos tratar dela numa ficção, como todos os dias tratamos neste mundo, numa hipótese de amanhã que seja, numa hipótese de amanhã que seja. E se aquele seja está terminado, começa outro, e depois começa outro. Então será que aquele que veleja, onde está? Onde está o ser que poderia estar antes de estar encarnado e depois de estar encarnado?
Mas temos a impressão tão grande de estar encarnados que quando não estamos mais, levamos a impressão, carregamos a impressão. Quer dizer que a impressão é tudo. Então todos que estão aqui, filhos desta vida, viventes desta vida, encarnados desta vida, seres da natureza espiritual desta vida, porque este ser que está aqui, à frente de cada um de vós, e o que está lá em outro país, de outra contraparte do país, estaria exatamente igual aqui, apenas linguisticamente diferente. E se lá teriam a predileção de alimento, poderiam ter aqui, e de lá também poderiam ter, na medida que possa estar aquele alimento ou não lá. Apenas isto. Não há um pulmão diferente que possa não respirar este ar e respirar o ar no contraparte do hemisfério e na contraparte civilizatório. É o mesmo ar. No contraparte disto, não haveria algo que pudesse ter estranheza de tomar o mesmo elemento água. Sabem de uma coisa, quando tratamos de esquecimento? Estamos tratando para todos vós que estamos esquecidos disto. E temos dentro da impressão de estar encarnado, a impressão de que tudo possa ser discutível e de que possamos vigorar dentro de leis discutíveis, de justiça discutível, de conhecimentos discutíveis, mas qual é o fundamento esse que trazemos? Então, viagem para a Ásia. Cheguem lá e diz para qualquer um deles, e diz assim, olha, na língua que quiserem, ou na própria língua de lá, e diz assim, sabe que eu sei de vós? Então, sim, o que sabe de vós? Não sabe nada de mim, sim. Eu sei que tem a impressão de encarnado, que respira o mesmo ar que eu, que come a propriedade dos alimentos como eu. Isso quem sois? Não. Eu sou isto, eu sou aquilo, e sou o quê? O que sois? E se algo de lá vier perguntar para o que sois? Sois filho de, do, isto, eu sou isto e aquilo? Quer dizer que sois alegorias? Se no fundamento a língua é única. E a lei das impressões de encarnado é uma só e indiscutível. E a lei do que preside a natureza humana e espiritual, é o que preside no conjunto da obra de todos os humanos desta civilização. Quando esquecidos do fundamento, nós somos filhos de algo, nós somos um pronunciado de algo, somos de uma religiosidade de algo, temos práticas de algo, distintas ou não. Quem pode dizer que esta prática daqui é melhor ou pior da prática asiática? Então, este pórtico, portal da edificação, que indica para todos nós algo. Uma porta. E uma porta abre sempre que há 2 compartimentos, senão não precisaria ter porta. Uma porta que se abre e tem um indicativo quando entra. Qual é o indicativo dela? Se está vazia, pode ser cheia de qualquer coisa. Se está cheia, ela tem o indicativo do cheio que está. Não é assim? E o indicativo deste pórtico, portal da vivificação, é o que a magnitude máxima do que significa neste grande mundo.
aquilo que vivifica e aquilo que mortifica. Bom, esta dualidade está intrínseca a todos os modos e a tudo que possam tratar. Se dentro da contabilidade existe o crédito e o débito, se dentro da encarnação existe um crédito de vida e de anos e um débito daquilo que vai retirar, é assim em todas as camadas que temos ou não. Mas esta vivificação, ela diz respeito a algo. Não do encarnado, mas de algo que possa estar vivo, independente do encarnado. Então, só pode estar vivo quem está nascendo, e só pode estar sem vivo aquilo que está morrendo, encarnado agora. É assim que podemos traçar. Quer dizer que aquilo que está morrendo agora, no final da sua encarnação, podemos trazer essa diretriz do vivo ou morto. Se for esta sua diretriz, que tragédia! Todos estão ficando pobres aqui agora, e amanhã é um dia mais de ficar pobre. E depois mais um dia de ficar pobre, até a totalidade de pobre, quando estiverem no último dia de respirar nesta terra. O crédito desta vivificação diz respeito ao que está além da impressão que temos desta vida como encarnados ou como desencarnados. Diz respeito a algo que sempre é e é indiscutível, uma bem-aventurança. A bem-aventurança é a bem-aventurança. O que contraria a bem-aventurança é a mal-aventurança. Que come e mastiga a bem-aventurança é o contraponto. Então, saibam, encarnados, já estão perdendo todo dia, inexoravelmente na contabilidade do tempo dos encarnados. Então, pode estar perdendo hoje tudo, pode estar perdendo tudo amanhã, pode estar perdendo em algum momento do próximo mês ou de alguns anos. Então, queiram fazer a contabilidade como queiram disto. Então saibam que está vivo. Na contabilidade disto, então estes dois seres que se manifestam aqui estão em débito gigantesco daquilo que possa estar vivificado. Não é? Então apostem, filhos desta vida, naquilo que não estão perdendo todo dia, mas estão ganhando todo dia. Quer dizer que tudo que ganhar, que possam ter a impressão de que ganham e que está lá fora, que é apenas uma impressão, porque é o único fato, o fato maior de todos, que está no reino do fundamento, é o aquisitivo de que peso específico de ar e de água possam respirar no dia ou possam se alimentar. Quer dizer que quando tratamos a vida, e tratamos a vida de modo que com a impressão de encarnados é aquilo que possivelmente entendemos que ganhamos ou perdemos, significa que isto significa que numa revelação estamos muito, muito longe do fundamento. Então sinto a impressão de encarnados, tente mudar agora. 30 segundos. Eu quero ver se isso é discutível. Como uma impressão de encarnados pode saber do que é verdade? Se é uma impressão de encarnados. Como? Digam para nós.
Como impressão de encarnados, pode saber a verdade da contabilidade. Se temos 7 camadas e cada uma tem uma velocidade. Então, que velocidade apostamos? Na primeira, que tem uma contabilidade exata, e de que cada dia está perdendo, e que cada dia não ganha, que é impossível. Sabe o que é estar aqui e não estar mais? Sabe o que é todo o depósito de vossas intenções, num instante não está mais aqui? Que esquecimento é este? Então, mais do que esquecimento, estamos o quê? Em engano. Então existe uma corrente, como um tufão, de todas as impressões de encarnados de bilhões de seres, que realizam uma obra de realizar um tufão, da onde todos, impressionantemente, uma multidão de seres caminham junto com aquilo, com aquelas impressões, e caminham junto num turbilhão imenso, sem parar e sem parar, nas impressões da encarnação. Se dizeis que sois, dentro da impressão de que a encarnação, algo, provavelmente, estão enganados. Se existe algo que se chama verdade, ela está além da encarnação, além da impressão da encarnação. Quer dizer que se formos eleitos e tivermos revelados disto que tratamos agora, quando estaremos infinitamente prontos para partir para outro reino, outra velocidade de outro reino. E se soubermos que temos a impressão de encarnação, tomamos banho todos os dias das impressões de encarnado, todos os dias das impressões de encarnado. Porque quando essas impressões continuam, estamos aprisionados nela. Quando as impressões de encarnados, num conjunto de obra, de tudo aquilo que é mortificador, se levamos a impressão com muito ódio, e o ódio é uma entrada que temos na região de sentir, porque podemos sentir ódio. No lugar do que sente ódio, pode sentir bem-aventurança. Este lugar, ele se aprofunda em 7 camadas. Se ele tiver só numa impressão disto, ela continua como um inferno. Então, para todos que quiserem saber como é outro mundo, nós trataremos o que quiserem o que é outro mundo. Mas preferimos tratar de que tem uma impressão de eternidade e que tem uma impressão de que tem um tipo de ganho no próximo dia, porque não é verdade. Se estar ligado ao que sois encarnado, estão perdendo. Todo dia. Então, gentilmente, trazemos para vós uma gentileza que caminhe pelos fundamentos. E o primeiro deles tratamos aqui agora, mas trazemos hoje como evidência a impressão da encarnação. Então, recordem agora, seres eleitos pelo mundo, pela encarnação, para aqueles que possam ser grandiosos, líderes, que possam presidenciar. Olhem para eles. Ele está sob o jugo da impressão de encarnação e mais nada. Escutaram bem? Então recordem. Se disto que tratamos
e neste fundo, todos os fundamentos que tratamos, diz respeito que é uma bússola sagrada de Eurípides Barçanufo, que foi intermediário de uma inteligência maior que disse para todos nós: olhe a bússola. Se sair do fundamento, entramos na disposição do que é possível que seja indiscutível e ficamos viciados na discutibilidade. Discutimos e discutimos e queremos provar isto e provar aquilo e provar daquilo e tudo, sendo que estamos totalmente esquecidos do fundamento. Provar o quê? É assim para todos nós. Porque aquilo que se expressa aqui, na possibilidade de expressar, é da natureza humana e espiritual, porque não haveria outro modo de se expressar como expressamos, de movimentar como movimentamos, e de estar sobre a circunstância de um ser encarnado. Então somos da natureza humana e espiritual, não é discutível. Somos do quê? Da família do quê? Dos assínios, dos assínios e do quê? Quando temos a revelação de que estamos sobre o jugo da impressão de encarnado, estamos na pólice daquilo, do feitio, de um poder gigantesco que faz a possibilidade de outro ser vir para esta terra e de vir numa barriga enorme e depois sair dela chorando de desespero, como todos vós. Bom, que esquecimento nós temos que todos vós foram feitos disto. Não foram feitos porque vossa mamãe todo dia fez isto. Ela foi intermediário disto. Seu organismo foi intermediário disto. Se caminharmos pelo fundamento, a probabilidade é de não estarmos em engano enorme. E quando estamos na vida, em todas as discussões dela, recepcionamos bem-aventurança. E podemos ser uma antena de bem-aventurança, não uma antena de imbecilidade. Deixemos a imbecilidade para todas as impressões imbecis deste mundo, porque temos algo muito maior e superior de realizar como obra nesta terra, do que discutir a qualidade humana ou a desqualidade humana. Porque uma discussão é uma discussão, pequena, média ou grande, ela é sempre inválida. Só o fundamento é válido. Como uma impressão de uma encarnação pode discutir com a outra impressão de uma encarnação que estão sob o jugo da impressão de um tipo de estadia. Se vestirmos um óculos especial, que ele modifica tudo, e todos vestirem este óculos que modifica tudo, vai se equalizando o que modifica tudo, não é? Mas podemos discutir do que modifica tudo, qual é o que modifica melhor, não é? Só há algo que interessa para nós. O que vivifica e o que mortifica, o que vivifica, porque é que vamos precisar? O que vivifica. E o que vivifica é a potência divina, onde não se espalha, onde não se joga fora, à toa. E a qualidade disto em nós, nos totaliza e nos dá certezas, instintos naturais de qual é, por onde vamos, de que modo.
Para termos uma revelação do que vivifica, precisamos ter uma revelação do que mortifica. Então, em débito e crédito, em toda a contabilidade, seja qual for, que tem uma aritmética, que é um fundamento, não esqueçam disto, que sempre tratamos, ela diz respeito ao que o débito tira do crédito. Ela foi feita para isto, para notificar, revelar aquilo que debita, que tira o que acredita. E é isto que estamos aqui. O que tira, o débito que tira o que acredita naquilo que nos sustenta e de que pode realizar a obra bem deste tempo, crística. Potencializa em primeiríssimo lugar o Pai, em primeiríssimo lugar aquilo que vos sustenta. Este é o caminho, a vida. Quer dizer que a sinalização da seta está naquilo que potencializa a potência divina em nós, que tem uma seta. E aí nós vamos seguir a seta. E vamos talvez achar a grande passagem crística que ele deixou nesta terra, búdica, ou de todos os seres que vieram, como queiram, de todos os orixás. Sabem todos vós, do que diz respeito a orixás e ao que diz respeito a todos os seres quadrantes de serem intermediários do Pai para esta terra. E são intermediários das irradiações. Então, tanto orixás como outros seres não são um nominal de encarnados. Não são um nominal humano encarnados. Não são um nominal de impressões de encarnados. São irradiações vivíficas, eternas, indiscutíveis. A irradiação, uma radiação que adentra em vós, que faz a natureza humana e espiritual, é absoluta hoje. Foi há 1 bilhão de anos atrás e será daqui 1 bilhão de anos à frente, no quadrante deste tempo, porque há muitas velocidades de tempo. Então, quando saírem e que tiver um portão que diz respeito a que separa algo de algo, vão encontrar esse grande mundo lá fora. Num instante estarão discutindo. Num instante estarão em casa, em todo o discutível humano. Estarão em escala profundamente esquecidos e que dentro dos que são encarnados e que no próximo dia vão perder um pouco mais. Se entendem de que o mais é estar vivo na carne. Temos que ter uma sinalização. Temos que ter uma luz acesa, que se chama revelação. Estar revelado encarnado não vai fazer imediatamente estar desencarnado ou qualquer. Sabeis disto. É um fundamento. É um fundamento estar encarnado. Não é o apetite de dizer para vós mesmo o que é estar encarnado. Não é realizar a obra de estar encarnado e dentro de todos os encarnados e ter um apetite de encarnados. É saber que qualquer tipo de apetite, que não seja o apetite daquilo que está iluminando, é um apetite que deságua entre todos os bilhões de seres numa amálgama gigantesca. E que todos os entrelaçados, principalmente no entrelaçado no que diz respeito à cópula de encarnados, e que no lugar da cópula de encarnados existe um poder, uma irradiação eterna, e é algo que pode ser subtraído ou
vivificado. E saber também que nós precisamos discutir algo, que se sois encarnados e que são mortais. Talvez vamos abrir um complexo de discussões para se saber se todos vós são mortais. Estão esquecidos deste fundamento. São impressões. Podemos ter as impressões que for. E que estas impressões vão continuar. Se temos a impressão de que toda a realização está na carne, vai haver uma carne do outro lado. Ah, mas isto é discutível. Não é discutível. Precisamos de uma luz acesa, só uma luz acesa. Se temos uma luz acesa, existem seres que estão vasculhando tudo, hein? Procurando algo que tenha uma luz acesa, para eles se aproximarem e dizer, ó, luz acesa. Não vão dizer, ó, encarnado, de nome João. E vão se acercar e dizer, olha, que benéfice! Está acordado que estás encarnado? Estás acordado do que sois mortais? Estás acordado do que sois da natureza humana e espiritual? Estás acordado que todas as vértices, todas as pólices, de todos os ângulos, do que significa a nossa capacidade das impressões, é o que formatam tudo? Se são capazes de formatar uma prioridade de que diz respeito a cada um e formata, olha como formata. Pode sair e dizer, olha a formatação de cada um quando saiam daqui, vai ter a mesma formatação. Formatamos impressões. Nós somos sustentados para formatar o que quiser. Somos sustentados para tornarmos mortificadores. Somos sustentados para tudo. Ora, a discussão humana poderia estar em fazer um grande negócio com Deus Todo-Poderoso. Às vezes todos tratam assim, e dizer, não sustenta mais aquilo que mortifica. Não sobraria nenhum nesta casa. Nenhum. Porque temos a mortificação impressa, por isso estamos aqui. Com a impressão de que somos anjos celestiais. E temos, dentro da lei que entendemos dela, todas as justificativas legais para tudo o que quisermos. O que importa é o benefício da boa-ventura, da luz, daquilo que torna claro. Naquilo que traz dentro deste recinto, do que fortalece, do que amplia, e de que disto pode fazer e realizar a obra de nosso caminho. Mas para quando estamos sob a impressão em totalidade, mais do que pudermos e é sustentada, odiaremos muito tudo. Seremos vítimas deste grande mundo e de todos os seres que reinam. Quando temos uma vela acesa, colocamos no direito desta vela de que podemos estar chocados, imensamente chocados, com tudo aquilo que desperdiçamos todos os dias. Naquilo que não vai ter a menor importância dentro de estar aqui ou não. Como todos que estiveram, que importância tem o que deixaram?
Qual a importância? Que rastro de luz deixaram? Então, sabem, filhos desta vida, só isto nos importa. O que entendem de vós, cada um, não importa absolutamente nada e não importará no lugar onde importa. Importa para as impressões deste mundo. Importa para negociar, para sobreviver, para sarar no adoecer e assim por diante, neste grande mundo. Mas o que mais importa não interessa, e nem um pouco. Podemos ter certeza que estamos propiciando o benéfice para nosso próximo, estamos enterrando. Estamos dando possibilidades de que nunca se encontre. Então saiba, em todas as literaturas, nas vastidões umbralescas, na escuridão, é assim que iluminam, não é? Nas literaturas, nas regiões umbralescas. Nas regiões umbralescas está a impressão total do esquecimento e todas as impressões possíveis dentro daquilo que me mortifica e torna-se aquilo que entende deles. E o que entende deles está realizando a obra do lugar onde vão estacionar e viver. Aí poderiam dizer que estes seres que tratamos agora, que olham e procuram uma vela acesa e não encontram, poderiam dizer também que haveria um negócio com Deus, nosso Senhor, e com o Olorum, e por assim dizer, com todos os seres, e por todo, principalmente, aquilo que vos criou e vos sustenta. E fazer um negócio de que eles seriam, independente desta vela, procurados e levados para a luz, eles não vão querer. Alguém quer aqui a luz agora, alguém quer aqui agora, de que um anjo da luz venha e os leve para um lugar de luz? Levante a mão. Estamos exatamente onde precisamos estar e não ao que leve, só leve no indicativo nosso que estamos prontos. Então existe um ser que tratou algo muito pequeno, que tratou sobre a caridade. Então todos os seres que ficam olhando aquela escuridão, toda a perversidade, todas as alusões possíveis do inferno, como dizem, e é sustentado, poderiam exatamente levar todos num benefício da maior caridade possível e levar para todos os hospitais existentes que precisariam de 1 bilhão de hospitais. Primeiro se diz isso. Está confuso a obra porque sai do fundamento. Este é o nosso reino, e o reino de todos vós encarnados nesta terra. E a preciosidade de todos os enganos está nas impressões que temos e sempre será sustentada. Mas há um fator, um só. Todos os seres que estão reinando agora estão sob a impressão de que estão encarnados. Olham como encarnados, mastigam como encarnados, pensam como encarnados. É uma circunstância. Numa circunstância não pode-se saber a verdade. A verdade está em outra velocidade de circunstância. Então, podemos dizer, caminhe pela verdade. Não é fundamento. Então, vamos discutir o que é verdade, para depois caminhar para a verdade. Então, no fundamento da encarnação,
que é uma circunstância do espírito que reina uma delas, e que as impressões dos encarnados são todas exatamente iguais, é absolutamente dentro de um fundamento de que não poderia saber da verdade. Porque tudo está no reino do discutível, neste reino dos encarnados. E a verdade é indiscutível. É um fundamento. Ela é absoluta em si mesma. Então, o que é a verdade? Aquilo que não é discutível. Será que a verdade é crística ou búdica? Então, todos os fundamentos que trazemos diz respeito à verdade, porque é indiscutível. E no indiscutível, temos uma revelação imensa e é suficiente para tudo. Fora não há revelação, nem vela acesa e nem nada, porque ela não se sustenta, ela apaga. Então é muito simples, dentro desta bússola que trazemos. Se levantar pela manhã, sois um encarnado, dentro da diretriz do encarnado, das impressões do encarnado, e dentro de todos os módulos do encarnado, e que tenha impressão de que vão ganhar algo neste dia, e de que esta impressão está nas impressões coletivas deste mundo, estão esvaindo. Então, recordem bem, neste épico crístico, trouxe exatamente o que tratamos. Cristo é um elemento discutível. O Evangelho é um elemento discutível. E cada um aparelha a sua discutibilidade do modo que lhe interessa. O elemento crístico é o fundamento. Primeiríssimo lugar ao Pai, porque tem um filho. E este filho está encarnado. E ele é sustentado por algo que é impossível, de toda a ciência possível, saber o que é aquilo que sustenta. Então, parabéns para todos nós. Parabéns para os que se expressam, porque é uma bem-aventura. Existe algo de boa-ventura aqui. Existe algo aqui que é indiscutível. Porque algo imperioso diz, caminha pelos fundamentos. E caminhamos. Os fundamentos não cabem do reino do discutível. Então podemos dizer que fidelidade poderíamos ter depois que abre o portão. Nenhuma. Porque no reino do indiscutível não há fidelidade. Então a fidelidade relativa, infinitamente pequena naquilo que pode entender o homem da fidelidade. Se olha para o seu próximo e não tem a revelação de que este próximo é uma impressão da natureza humana e espiritual. Quem é o vosso próximo? Quem é o próximo que está aqui? Então o flagrante é a revelação, é o flagrante. Mas o flagrante é tão óbvio, este termo é tão usual neste mundo, óbvio, é tão simples e tão óbvio,
Como poder tratarmos de tão óbvio que sois a natureza humana e espiritual encarnados nesta terra? E de que isso não tem significado nenhum, então o que tem? Se estáis encarnado, é porque está por um período. De outro modo, estaria eternamente encarnado. Nem precisaria do termo encarnado. Sois eternamente esta possibilidade não encarnado, porque estar encarnado significa que não estava encarnado, e agora está encarnado, e daqui a pouco não estará mais encarnado. Então poderia, dentro da discussão, e dentro daquilo que poderia discutir-se, que aquilo que se expressa aqui está no reino deste ser da natureza humana e espiritual, que nos empresta esta possibilidade, jamais. Jamais este elemento e este ser da natureza humana e espiritual pode trazer um complemento da potência divina neste ambiente. Jamais. Jamais poderia trazer algo tão inédito como deste pórtico, incluso o pórtico, incluso aquilo que faz sustentá-lo, incluso aquilo que traz os fundamentos. Então é algo mais crístico do crístico de todos os crísticos. Através desses fundamentos que tratamos, poderão saber diretamente tudo o que quiserem, saindo fora. Vão saber o que todos já sabem, porque é coletivo. E sempre tratamos algo. Aquilo que tratamos aqui poderia estar sendo tratado no princípio da civilização e no final dela. É absoluto. É absoluto. Estaríamos tratando este absoluto, e este absoluto é tudo. É o poder possível de onde possamos estar e de que ele vai valer tudo aquilo que possamos saber diretamente e retornar à fonte. Mas se gostamos da não fonte, se começamos a gostar da não fonte, se gostamos gostar da discussão humana, do sofrimento humano, se gostando do ar de tudo isto, então será sustentado e ficará até o fim de todos os tempos, porque não há pressa nenhuma. Onde? A única pressa que está nas nossas impressões. Há um indicativo para todos os seres que estão aqui. Todos os seres que estão aqui, que podemos tratar como desencarnados, são termos muito grotescos, encarnados, desencarnados. Se a visão não fosse apenas de encarnados e tivesse uma visão, veriam centenas de seres com uma multiplicidade de impressões, não seriam todos idênticos, sentados idênticos, com o cabelo idêntico, nada, um diferente do outro. Estão na pólice das encarnações ainda, entre ir e vir. Nos aguardam para vir. Ora, mas não é possível que laços invisíveis tragam este ser e coloquem dentro de um útero e dentro de um espaço pequeno. Podemos discutir isso. Será que é verdade isto? Será que é verdade que possa nesta terra ter seres encarnados nesta orbe, nesta terra? Será que é possível? E que eles vêm do nada e vão para o nada? Do ar para o ar. É isto? Pois é estes laços, concomitante a uma inteligência, uma justiça e uma lei,
perpétua, virão para esta terra de um modo exatamente onde precisarão vir e onde é a sua estadia, como todos vós que estão aqui. E aqueles que estão revelados disto e aguardam, como pudessem estar revelados agora, de que, de um modo ou de outro, acordarão em vossos lares. Como vou acordar nos meus lares? Nos nossos lares. É isto. O simples e o fundamento é tudo. Fora dele não é nada. Então, existem seres intermediários. Este é intermediário de Raquel e Sofia. Raquel e Sofia é intermediária. E depois outros intermediários. E estamos tratando convosco encarnados desta terra. Estamos dando um presente maior de todos os possíveis. Porque assentamos aqui e precisaríamos assentar entre encarnados. Para que isso reflita entre desencarnados o que significa estar encarnado. E estes seres todos que entre ir e vir, se perguntarem como ele foi, como ele vai vir, perguntem para todos como que foi que vieram, como que foi que partiram. Do mesmo modo, perguntar para todos eles, como vão vir, como vão sair. Pelo poder que é sustentado, além de toda a nossa imbecilidade. É simples. Então, no simples e no que é sustentado, temos a equação. Então, todos os seres que trouxeram as grandes equações nesta Terra, simplesmente foram intermediários do mais simples possível, e quando eles trouxeram a equação, ela valerá para todos os planos possíveis. Quando levantarem e colocarem no próximo dia. Tudo isto não importa nada, é porque estamos tomados pelo que importa e vai ser o vosso dia nas impressões dele. Então é uma matemática. Então podemos ser clarividentes, não podemos? Então vamos montar um lugar de clarividente e vamos cobrar algo. Ficaremos ricas, porque seremos clarividentes do óbvio. E ficaremos ricas deste mundo. Mas o que faremos com esta riqueza deste mundo? Perguntem para nós. É uma grande questão, não é? Podemos discutir isto também. Então, se tiverem esta revelação, daqui a pouco, no próximo dia, verão que tamanho está esquecido do fundamento e de que tamanho estão metidos numa enrascada de discussão sem fim, de promessas sem fim, de trapacerice sem fim, porque assim que se conota é absoluto. Não há como não ser dentro da discussão humana. Ela legaliza tudo. O mais intrigante, que é impossível ser trapaceiro para o outro. Apenas somos trapaceiro para nós mesmos. É como nos olharmos no espelho e sermos trapaceiros com aquilo que olhamos no espelho. Porque o que olham para fora é um espelho, é uma impressão de outros seres. Assim o é. Amanhã já sabe como é estar em outro mundo. Tenho a impressão. Feche o olho, abre um olho, caminhe, tenho impressão de vós. Se no nocaute já previsto, vão levar igualzinho. Se tiverem revelados, existe um caminho para revelados e existe um caminho
para aqueles que estão em discussão e para aqueles que amaziaram com a discussão, amaziaram com o cheiro dela, amaziaram com o pseudo-lucro, amaziaram como está amaziado este grande mundo lá fora, com qual todas as possibilidades da impossibilidade tem. Então diga quem não está amaziado, rei. E que a propriedade desse amaziamento vai ter que ser tão forte, tão absoluto, que ele é o dono e amaziamos tanto que temos uma impressão que somos nós o dono. E o dono, muitas vezes, está no andar de cima, não no andar de baixo. Ou talvez estejam bem no andar de baixo. Que esta boa-ventura aqui esteja entre todos nós, possa poder mostrar por si mesma a simplicidade, a naturalidade, a natureza simples do que é. Uma bem-aventurança entre todos nós. É um presente de seres que aqui estão. A conquista nossa vai estar lá fora, para saber que tipo de prêmio nós temos. Aqui, dão-nos um presente especial de uma boa aventura entre nós, para que possam ter uma revelação onde vão encontrar lá fora ela. Se ela não está, ela vai. No de que diz respeito a tudo que tratamos. Mas saibam, aquilo que expressamos traz grande alegria de aqui estar e reinar. Poderíamos ficar algumas horas aqui, porque traz uma alegria de expressar fundamento. É o único lugar que traz alegria. É o fundamento. Mas falando em alegria, existem ritos de passagem que sempre finalizam esta obra e que diz respeito à fidelidade de toda a inteligência de seres que fazem realizar a obra deste pórtico por toda esta orbe, com milhões de seres, e de que é uma ordem que principalmente e fundamentalmente reina entre desencarnados e outros seres que já não estão mais entre encarnados e desencarnados. Dentro desta fidelidade, dentro destes ritos de passagem quer dizer que depois deste rito, nada mais é igual ao anterior. Quer dizer que o nascimento é um rito de passagem, desemboca, não volta mais. Toda a potência divina que trouxemos em nós e que está dentro, que está no interior da possibilidade de uma vida que venha, é um rito de passagem, nunca mais é igual.
E assim por diante. Nisto que vamos tratar agora, exemplificando um ser da natureza humana e espiritual que tenha esta revelação de tudo que tratamos agora. E quando tratamos disto tudo, então daquilo que possa caminhar para lá ou para cá, ele vai caminhar pela revelação e aí vai caminhar pelo fundamento. Não vai mais intercruzando com nada. Enquanto isto, ele vai potencializando em si mesmo aquilo que ele é sustentado e não esvai, como uma caixa d'água que é trazido, de que não se esvai, ela se sustenta e enche. Quando ela enche, ela faz por si mesma. Não precisa fazer nada, ela enche, totaliza-se, as entradas todas se abraçam, totaliza aquele ser, ele tem várias camadas, totaliza-se. Então ele não é mais um ser com a impressão de encarnados, ele é um ser totalizado. E de que a impressão da encarnação desapareceu. Não desapareceu porque ele está encarnado. Uma outra referência. Ele sabe que está sob o jugo da encarnação. E sabe que estando sob o jugo da encarnação, quem sabe que está sob o jugo da encarnação? Aquele que é verdade de si mesmo. Olha, encontramos lá o navegador. Este ser. Então, sobre uma fricção gigante imensa, daquilo que carcome, do que aquilo que consome e tudo. E tudo mais na revelação disto. Pisa, mas pisa habilmente, se expressa habilmente. Relaciona-se habilmente. E dentro deste fundamento, só há um fundamento, só um. Reencontrar a fonte que o sustenta. Existencialmente o sustenta. E o que traz disto é um ímpeto que se movimenta. É um ímpeto que se movimenta, é um ímpeto que se movimenta sem parar. E de que todas as impressões que tem, e de que aglutinam de paralisia e de tudo, e tem um incômodo, estremece de horror, e vai indo e caminhando. Quando estiver totalizado algo que acontece e é que é, existe um fronteiriço, existe uma passagem, como quando existe uma fronteira, uma passagem, como queiram. Desta velocidade maior, naturalmente ela está e vem, de onde esteja, não vai ficar procurando embaixo do rio ou em cima do rio, ou embaixo do oceano ou nada, porque todos os lugares são iguais e milagrosos identicamente. Neste fronteiriço existe sempre uma porta. Ora, a porta que separa algo de algo, e esta porta, ela está num reino que não é visível, e ela se apresenta. E na capacidade que tem aquela potência, ela se abre, porque estão prontos. Não existe algo que vai fazer a caridade de que possa levar ele, porque ele precisa de algum modo, porque não é verdade, porque aquele que precisa, precisa, o que não precisa, não precisa. Ele não quer precisar. Ele se estabelece. Então, nesta precisão e nesta potência, que é onde se abre esta porta. Então, um guia muito especial, especialíssimo, porque é o guia do guia. Bate-lhe as costas e diz, sabe, isto é um rito de passagem, nunca mais será igual. E, nesta prontidão, uma velocidade incalculável leva-o para dentro, numa velocidade onde o tempo é outro, onde tudo é outro, e tudo é outro, e tudo é outro. Estamos falando com facilidade. Chega a um território.
Esse território, ele se aprontou para ser dentro da inteligência maior, porque a maior sede do que é possível da encarnação ou de estar encarnado é o descanso. Aqui e depois o descanso. Sendo que o cansaço é tão gigantesco que quando tem um mínimo de descanso, fica extremamente feliz. O descanso, a terra do descanso é de tal modo que quando atinge-se lá numa velocidade do descanso, a casa do descanso, o espírito do descanso, é como chegar-se. E parece que a eternidade poderia estar lá só naquele descanso. Quando chega em descanso, existe algo que floresce da natureza humana e espiritual que todos têm, ou fechado, ou esquecido, ou pequeno, ou grande, que é a gratidão. Então a gratidão do tamanho daquele descanso é do tamanho que multiplicou-se ainda a bem-aventurança, explodiu de si mesmo. Então não é uma gratidão a custo barato, é uma gratidão imensa. Esta gratidão imensa, ela reflete. Então, se algo que possa de ter benefício numa gratidão imensa, é isto, porque ela reflete para a vida, para a expressão da vida onde ela esteja. Nessa estadia, como tratamos, nesta velocidade aqui, bem pequena, floresce algo de uma entrada do Criador que os faz da natureza humana e espiritual, porque ele não se desfez da natureza humana e espiritual. A natureza humana e espiritual é a natureza humana e espiritual. Na potencialidade dela máxima, é o Rei. Todos os poderes incidem. Como um elemento crístico da irradiação crística tratou. De uma semente disto, de mudar montanhas, era muito simples, qualquer milagre. E nisto, de que floresce a oração, quer dizer que a oração não há num templo externo que vamos. A oração implode numa entrada de que, se ela implode e se ela floresce, estamos em oração, somos a própria oração continuamente. Não deixamos de orar para orar outro dia. É muito o que tratamos, não é? Quando isto acontece no interior deste pórtico, há 3 vertentes nesta totalidade do que tratamos, exemplificando no reino dos encarnados que aqui estão, onde a velocidade é infinitamente pequena, nos acordes das impressões infinitamente pequena. Mas precisamos tratar, não precisamos tratar disto? Há 3 vertentes que incluem a inteligência no interior deste pórtico. Pleito ecumênico da verdade. Muitas linhas, muitos modos e vigências, e de que chegam ao ápice e que culminam juntas em algo que esta fidelidade é absoluta e o que tratamos é absoluto, uma só. Entramos em oração, então vamos apenas dignificar o estar pronto, com as 2 palmas acima. Estamos prontos, simplesmente prontos, sem nenhum sacrifício. No atinente isto,
Há 3 sequenciais, ou 3 vertentes, ou 3 indicadores, ou 3 setas, como quero. A primeira delas é que na jornada de cada um aqui, que esqueceram de tudo, da jornada de tudo, e que lembram-se apenas da carne, há seres que já caminharam juntos em progressões e de que estão lúcidos, acordados, mas há algo que os queiro, que quer chegar perto e dizer, olha, nem acredito. E de que tamanho estão? O que tratarão com este ser? Ele está limpo, acordado, totalmente, e teve um intento. Neste intento que teve, foi chamado por seres que aqui estão, fala, venha, nós achamos para vós, está aqui. E está de mãos acima, porque nunca estão prontos. Estão para lá e para cá, de todos os modos possíveis, nunca estão prontos. Para cada um, não é 1 para 2, para 3, para cada um de vós e para cada um de nós aqui, 1. Eles colocarão as mãos acima da vossa mão. Que diálogo teriam, filhos desta vida? Mortais desta vida. Poderão sentir uma pequena eletricidade nas palmas das mãos. Muito singela, mas não é do tato. Então é privativo para cada um de nós e para cada um de vós. É privativo. Quando isto ocorre, para cada um de vós, e quando isto ocorre, é algo muito inédito e de que vai fazer diferença em vossas vidas. Vai fazer diferença em alguma camada de outra velocidade em vossas vidas. A segunda vertente, o segundo indicativo, são os guias. Como sempre, tratamos dos guias, porque existe uma grande confusão nos guias. Os guias é claramente dito como sendo aquele que transporta algo para algo, já que conhece profundamente o caminho. Como existe um caminho muito grosseiro neste mundo, que é aquele caminho onde caminhamos na terra com os pés e que ficamos perdidos em algum lugar, nas montanhas, na selva, em algum lugar, muito simples. E perdidos num lugar deste, estão perdidos mesmo porque poderão perder a vida. A vida. E aparece um guia da montanha, um guia das matas, um guia disto, e este guia diz, me segue, porque eu sei o caminho, vão chorar de alegria. Não vão chorar de alegria, vão voltar para casa. Mas ele dispa de todos os pesos possíveis, senão não vão conseguir caminhar o que precisam. Joguem tudo fora. Jogue tudo fora. Tudo que armazenam, joguem fora. Siga-me. Bom, isto.
será uma grande, imensa alegria e uma grande notícia. Sairão, saberão de onde estão, pegarão o seu curso e chegarão em casa. Então o guia é muito, muito maior do que qualquer coisa, porque ele pode direcionar algo para algo. Quem pode dizer o que seja superior a um guia? Mas um guia não é desobsediador, não tira bestas para lá e bestas para cá, nem arruma artifícios trapaceiros. E se chamamos um guia, ele se aproxima e ele bate sempre na omoplata esquerda. Ele diz, siga-me. Provavelmente diz, não vou seguir. Só se eu puder levar tudo isso. Ele diz, não vai levar nada. Siga-me. Então ele diz, como sempre estarei pronto, para quando estiver pronto. Isto significa não a mobilidade física. Estar pronto não quer dizer que estou pronto para uma mobilidade física de um lugar para outro. Estou pronto para algo onde tudo é menor, insignificante, do que possa ser uma travessia desta, do que estar de volta para casa. Nada pode ser. Todos que estão aqui, ou qualquer um, que tem o desconforto de estar sentado, tem o direito livre de levantar-se e ficar em pé um tanto. De outra maneira, ficará a obrigatoriedade. Não gostamos de obrigatoriedade? Não há. Quem quiser levantar um pouco, pode levantar. Os guias, eles moram em velocidades ou radiações. E eles executam a obra dentro da sua irradiação e dos seres que estão num laço maior com aquela irradiação. Então o guia tem de centenas, dezenas, milhares, ou tem uma escala de guias, uma grande luz, uma menos luz, menos luz, menos luz, até centenas de luzes que estão próximo de cada um. Mas sempre serão guias, não são curadores, e não são aquilo que entendemos, e principalmente não são obrigados. Não são obrigados. A terceira vertente são os seres curadores. Seres curadores, como sempre trazendo onde há chagas, estes seres curadores, no que é propício atuarem, no que é dentro da lei atuarem, naquilo que é indicativo para atuarem, eles atuam e só existe algo, um fator só, curar chagas, das superfícies profundas. E são muitos que aqui estão e atenderão não apenas estes encarnados, como todos os centenas que estão aqui, tudo do mesmo modo, é a mesma voz, o mesmo intento, o mesmo intuito. Então saibam, se aquilo que puderam, que colocaram, expuseram a expressão de vossas precisões, que é natural, porque tem um indicativo que puserem. Então pode ser que tenha uma dificuldade com um fio de cabelo, e a dificuldade está na unha do pé. Saibam disto. Então eles vão tratar de onde está o fundamento daquilo que propicia que tem um fio de cabelo que está com alguma chaga. Então, quantas chagas poderão haver?
trabalham muito velozmente e todo indicativo e possibilidade para que eles atuem está aqui. Então, estes seres curadores, muitos são da natureza humana e espiritual e muitos são da natureza elemental ou da natureza natural. São seres que não estão sob percursos reencarnatórios. Trazem minerais, essências e tudo o mais de muitas partes deste globo e de outros. E de outras velocidades também, é claro. Nesta intersecção destes seres, para cada um que está aqui, e para cada um que esteve aqui, ou para cada um que podemos indicar que não estão aqui, saibam, aqui existe a totalidade da possibilidade. Quando distanciam daqui, todas as impressões dificultam, vão dificultando, dificultando, dificultando e dificultando. Aqui tem uma obra completa. Centenas de seres estão nesta obra completa aqui agora. E precisarão não apenas de uma única vez, mas às vezes de algumas ou muitas intervenções. E precisam estar aqui. Então, saibam. Aqui está se manifestando Raquel e Sofia. Colocamos um nome para ser ouvido, e que é simples para ser ouvido. Raquel e Sofia. Nossos nomes originais não são estes, estão em línguas mortas. E pouco importa isto, mas saibam disto. Existiu uma antiguidade onde tudo isto aqui que estão vendo é natural. Existiam seres espirituais que se manifestavam. Existia a proeza de realizar um circuito, de realizar a proeza de trazer novidades do outro mundo. E a proeza de saber por onde caminho, a proeza de dizer que se quiser encontrar uma erva que é bom e salutar para os olhos, não está ao norte, está ao sul. Ao sul. Vamos encostar as nossas mãos. Nesta fluência entre nós, nesta natureza simples entre nós, nestes fundamentos entre nós, reina uma possibilidade que apenas assim neste reino existe, que é a consagração. Ora, a consagração é um estímulo natural diante de um apogeu, de uma bem-aventurança tão grande, e que no depósito desta bem-aventurança tão grande não está no reino normal desta vida. Então consagramos um feitio de que é infinitamente maior que tudo aquilo que nós achamos importantes. Que damos em importância e consagramos o feitio, a proeza do Pai e do Filho, do Criador e daquilo que o sustenta, o Filho, e de que isto é tão antigo que em todas as manifestações como estas, sempre surgem no final o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como algo secreto, como uma caixa secreta absoluta. E de que consagramos que esta caixa secreta, finalmente, e diz respeito que ela é indiscutível. Não é chegável. Não é traduzível.
Podem abaixar as mãos. Então, nesta bússola sagrada, aquilo que estamos assentados no fundamento traz uma graça. A graça amplifica-se. O contrário é o contrário. Salve, filhos e filhas.